A paz do Senhor Jesus, Salmo de número 23, a nossa meditação nesta noite, verso 1 ao 6, diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É um salmo bastante conhecido, aonde nos fala a figura do pastor. Todos nós sabemos que Davi foi um pastor e Davi usa a figura do pastor. Quanto no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, ilustra a liderança, a figura do pastor. O amor, a provisão, a liderança, o cuidado, a intimidade. Então, o salmista Davi, sabendo dessas características, ele vai abrir o teu coração no Salmo de número 23 e ele vai dizer: o Senhor é. A expressão é abrange passado, presente e futuro, ou seja, o Senhor é. Ele continua sendo o mesmo. Jesus Cristo, diz a palavra, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele diz: o Senhor é meu pastor. A expressão meu nos mostra a intimidade, sentido de posse, porque a vontade de Deus é que tenhamos intimidade com o pastor, o sumo pastor, Jesus Cristo. E ele declara dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É interessante nós observar a questão que a ovelha, ela é um animal totalmente dependente do pastor, pois a ovelha, ela é um animal que não é capaz de cuidar de si próprio. O salmista está dizendo: eu não sou capaz de cuidar de mim próprio. Então, o Senhor é o meu pastor. As ovelhas são indefesas. As ovelhas não têm presa, como o leão, a onça, o tigre. As ovelhas não têm garra, como esses animais. Mas as ovelhas têm o pastor, o bom pastor. E ele declara dizendo: nada me faltará. O sentido desta palavra, não é que não teremos falta de nada, pois o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Filipenses, no seu capítulo 4, né? Ele vai expressar de uma forma bem objetiva no verso 4, capítulo 4, verso 12, ele vai dizer: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o sentido que ele traz aqui, nada me faltará, não é que não vai faltar algo em nossa vida, é que a presença do pastor na minha vida, na sua vida, ela supre, ela preenche todo espaço e faz que eu e você não sente falta de nada. É isso que o salmista está querendo dizer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele começa a dizer no verso 2: em verdes pastos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Em outras versões diz: ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso. Pois nós observamos o verso 2 e entendendo um pouco acerca da ovelha, a ovelha ela só deita, ela só repousa quando ela está satisfeita. Então, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, não nos vai faltar completa satisfação. A ovelha só deita quando está satisfeita. E satisfação em todas as áreas da nossa vida, nós só vamos ter se ter o Senhor como nosso pastor. A primeira epístola universal de João, no seu capítulo 2, o verso 15 a seguir vai dizer: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, completa satisfação teremos somente em Deus, pois a Bíblia vai nos dizer em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas em mim encontrareis paz. Ele continua dizendo: guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, quando o salmista expressa desta maneira, nós entendemos que não nos falta orientação, pois as ovelhas são medrosas e ela necessita que o pastor o guia. As ovelhas são míopes, de 8 a 10 metros, elas não conseguem enxergar. As ovelhas não têm senso de direção. Nós, como ovelha, necessitamos ser guiado por esse pastor, porque a presença de Deus, mesmo no Antigo Testamento, no capítulo 13, verso 21, 22, era essa presença que era numa forma de uma nuvem que guiava o povo pelaquele deserto. Quase 3 milhões de pessoas não errou o caminho, porque essa presença guiava. É o Senhor Jesus, é o bom pastor que nos guia, e quando ele nos guia, não erramos a direção, qual caminho seguir, porque o homem, ele vai na intenção do teu coração, mas quem dirige os passos é o Senhor. É ele que guia. O verso 3 vai nos dizer: ele refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a alma, a minha alma. A alma é a sede das emoções. No sentido do texto original, o refrigera aí, a palavra é cura, ou seja, cura a minha alma.
Quando nós temos o Senhor como nosso pastor, não nos falta restauração, não nos falta cura. Sim, quando a palavra do Senhor vai nos dizer em Zacarias, capítulo 6, o verso 12, ele é o homem cujo nome é o renovo. Ele pode te renovar neste momento. Ele pode curar a tua alma. Miqueias capítulo 7, verso 8 vai dizer: ó inimiga da minha alma, não se alegra ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele cura. Malaquias capítulo 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação e cura trará debaixo das suas asas e sarareis. Ou seja, ele tem cura para a tua alma nesta noite. Ele tem cura para a tua alma que almeja, como o Salmo de número 42, verso 1 ou 2, como a corça anseia pelas correntes de água. Assim anseia por ti, ó Deus, a minha alma. A minha alma tem sede de ti, tem sede do Deus vivo. Se a tua alma ainda almeja, existe cura para ela neste momento. Ele continua dizendo, no verso 4, ele continua dizendo no verso 3, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, não nos falta instrução da justiça. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Já falamos que a ovelha não tem senso de direção. Então é o Senhor que tem que nos guiar através da sua palavra. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vale a pena, irmão, ser guiado pela vereda da justiça, por amor do nome do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 18, verso 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que crama a ele de dia e de noite, ainda que parece tardio em atender, depressa virá ao teu auxílio. Vale a pena ser guiado pelo nosso Deus. Quando nós vemos o verso 4, não me faltará coragem diante do perigo, porque ele vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu andasse, o salmista não estava andando, mas ainda que a situação dele fosse um caos, ele expressa dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, nós vemos a confiança de Jó. No capítulo 13, verso 15 de Jó, ele dizia, ainda que ele me mate, nele esperarei. Pois fé não é crer no poder de Deus. Fé é crer no caráter de Deus. Oh, meu irmão, não nos falta coragem diante do perigo, quando temos o Senhor como nosso pastor. Porque não nos falta a presença divina. É por isso que ele expressa dizendo, porque tu está comigo. A presença de Deus está conosco. É por isso que Jó vai expressar no capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim se levantará ao meu favor. Jesus expressa dizendo, em Mateus 28, 20, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É o Senhor que está conosco. Não é o querubim quando a adversidade chegar. Não é o serafim, não é o arcanjo, não é os anjos. É o próprio Deus que vai estar conosco
não temerei mal algum, porque tu está comigo. O Senhor Deus está conosco. É por isso que temos força para andar sobre o vale. Eu não sei qual é o vale que você está caminhando, que você está enfrentando, qual é a dor, qual é a sua preocupação, mas creia nesta palavra. O Senhor está contigo. E se o Senhor está contigo, não te falta coragem diante do perigo, porque não te falta a presença do divino Deus verdadeiro. Ele continua dizendo e expressando desta maneira, quando ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consola. Não nos falta, irmão, conforto na tristeza. A tua vara e o teu cajado me consola. As duas ferramentas do pastor, vara e cajado. Vara significa autoridade, poder e defesa. Cajado se refere à palavra de Deus para a correção das ovelhas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, verso 6, Deus corrige quem ele ama, e quem aceita a correção é filho, e quem não aceita é bastardo, filho sem pai. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 32, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então aceita, irmão. Às vezes Deus, ele nos corrige sim, mas é pelo amor da minha e da tua alma, para nós não sermos condenados com o mundo. Mas o salmista diz no verso 5, prepara uma mesa para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honra. A outra versão diz, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Saiba de uma coisa, que quem prepara não é eu. Quem prepara não é você. Quem prepara é Deus. Prepara uma mesa. A expressão mesa aqui tem o sentido de vitória. É Deus que prepara a vitória. É Deus que prepara a mesa perante mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. O sentido aqui de Deus preparar a mesa para você, de Deus preparar o banquete para você, de Deus preparar a vitória para nós, não é para mostrar que nós estamos em cima e o outro está embaixo, não, de forma alguma. É para Deus te honrar. Mas como Deus vai te honrar? Só quando você estiver preparado para você servir os seus amigos? Não. Para você servir os seus inimigos. O sentido é para servir o inimigo. Romanos capítulo 12, verso 20, vai dizer, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo falar para você andar uma légua, disse Jesus, anda duas. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Deus só vai preparar algo para você se você estiver pronto para você servir aquele que te odeia, aquele que te persegue, aquele que fala mal de você, porque Deus só vai te honrar se você estiver preparado para servir. Porque o cristão foi chamado somente para duas coisas. O cristão foi chamado para servir e para adorar. E as demais coisas o Senhor faz ao teu favor. O próprio mestre dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E fazendo isso, o óleo, a presença do Espírito Santo vai envolver a sua vida, vai transbordar e envolver a vida daqueles que estão ao seu derredor. Aí ele termina esse salmo dizendo, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão
todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A outra versão diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Saiba de uma coisa: a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, é ela que nos segue todos os dias, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos mantém respirando, é ela que nos mantém com vida, é ela que nos mantém glorificando, exaltando, bendizendo ao Senhor. Ah, se não fosse a bondade de Deus, ah, se não fosse a misericórdia de Deus, porque perguntaram para o Senhor Jesus, aquele jovem que não era jovem, ele disse: bom mestre. Jesus disse: por que me chama de bom? Não tem um bom a não ser Deus. Deus é bom. E misericórdia, sabemos que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Quando você diz tem misericórdia de mim, misericórdia, o significado desta palavra é colocar o miserável no coração, porque tudo é pela misericórdia. E essa bondade e essa misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da minha vida, da sua vida. E com isso, ele declara dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Fica com esta palavra e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida.